19, Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus, do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, nem dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorre o seu caminho, principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoestoa o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me não são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra lida. Ó Deus, pedimos que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a tua palavra nesta noite, e que o Espírito Santo que habita em nós possa estar falando ao nosso coração, e que possamos sair daqui edificados com a palavra que será ministrada através do Senhor para o nosso coração neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando esse mês, de outubro, em homenagem aos 501 anos da Reforma Protestante, sobre alguns temas que diz respeito à reforma. E hoje nós vamos estar falando sobre a glória de Deus somente, ou somente glória a Deus. E o texto que eu escolhi para pregar é o Salmo de número 19. Queridos, somente glória a Deus. Hoje é um dia de muita expectativa através das eleições. Muitos preocupados, com o resultado que já acabaram de sair, e alguns ansiosos, pensando como será o futuro da nossa nação. Mas nós entendemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E por Ele ter o controle de todas as coisas, nós devemos colocar em mente que somente Ele deve ser glorificado. A glória é somente a Deus. Independente de qualquer resultado, Deus continua sendo Deus e deve ser glorificado. O que é só de glória? Glória somente a Deus. Esse é um dos pontos que a Reforma Protestante
ela trabalhou. Foram 5 princípios conhecidos como os 5 solas: sola Escritura, sola Cristo, sola gratia, sola fide e sola de glória. E esse é o que nós vamos falar: glória somente a Deus. Por que sola de glória? Em oposição à teologia romana da Idade Média, uma das bandeiras dos reformadores em defesa aos 2 primeiros mandamentos, porque glória somente a Deus. E em defesa aos 2 primeiros mandamentos é que exatamente surgiu esse ponto, esse 5º ponto da reforma protestante. Porque nos dois primeiros mandamentos, a Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, perdão. E o que estava acontecendo é que alguma coisa vinha tomando o lugar de Deus. Alguns ensinamentos vieram talvez tomar o lugar de Deus, principalmente na Idade Média, com a grande avalanche de relíquias, de padroeiros que defendiam que não era necessário somente glória a Deus. Mas o que vem ser glória a Deus? Negar a glória de Deus, essa tendência de colocar o homem no centro do universo e empurrar Deus para a lateral é antiga. O filósofo grego Protágoras já dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Sempre nós vamos encontrar alguém querendo tirar a glória de Deus, alguém afastando Deus do centro de todo o universo. Karl Marx tentou tirar Deus da história com seu materialismo dialético. Charles Darwin também tenta tirar Deus da história com a origem das espécies, e o pai da psicologia, Freud, ele tenta banir Deus do inconsciente do homem. Sempre vamos retratar casos de alguém querendo tirar a glória de Deus. E o profeta Isaías, ele diz: a minha glória eu não dou a ninguém. Se você for pegar o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster, você sempre vai ver lá como Deus ele deve ser glorificado. E exatamente no breve catecismo, na pergunta 1 e 2, ele já começa a mostrar a glória de Deus na vida do homem. E a pergunta é esta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí a segunda pergunta: que regra Deus deu para quê? Para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. A palavra de Deus que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir da maneira a glorificar a Deus. Nós temos tudo na palavra de Deus, todos os ensinamentos que nos motivam a glorificar somente a Deus. Alguns, talvez de uma forma muito vaidosa, querem trazer a glória para si. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, com o homem querendo assumir o centro, até mesmo do culto da igreja, e deixando Deus totalmente de lado. Veja que muitos começam a se mostrar e aparecer em linha de frente, e aí começa a afastar a glória de Deus. John Murray, ele diz assim: glorificar a Deus como Deus não é aumentar a glória de Deus, significa meramente atribuir a Deus a glória que lhe pertence como Deus, ou seja, dar a Ele, nos pensamentos, afetos e devoção, o lugar que Ele é divino. O Salmo 19, esse salmo que nós vamos trabalhar nesta noite, ele vai falar de uma forma tremenda sobre a glória de Deus. Ele vai trabalhar do versículo 1 ao versículo 6, a glória de Deus através da natureza. Ele vai mostrar os céus,
a questão de um dia discussando para outro dia, o sol. Então é o que chama-se a revelação geral de Deus, quando ele aqui começa a mostrar a glória de Deus através da criação. Alguém já diz, é a voz de Deus na criação. E no versículo de 1 a 6, ele vai exatamente mostrar como Deus se revelou através da criação. Se você tentar explicar para uma pessoa o céu, você não vai ter que escrever, você não tem palavra, porque por si próprio já se diz o que é os céus. E aqui nesse versículo, na revelação geral, ele mostra um sermão que muitos talvez não tiveram nunca a oportunidade de ouvir através da palavra de Deus. Quando você olha para a natureza, você vê o DNA de Deus. Quando você olha para o céu, não tem como você não pensar em Deus. É quando ele começa a sua palavra, a revelação, mostrando exatamente através da excelência da criação de Deus. E o que acontece? É que este salmo vai trabalhar a revelação geral, quando ele mostra a grandeza da natureza, a revelação especial, quando ele mostra o valor da lei. Vamos estar falando sobre isso aqui já. A lei é perfeita, e no versículos 12, 13 e 14, ele vai falar da aplicação da lei, da palavra, no nosso coração. Então são três assuntos extremamente importantes que o salmista vai tratar aqui. Ele apresenta este salmo, Davi, de uma forma muito direta. Digamos que para os gentios, eles se revelaram através da natureza. Para aqueles que foram vocacionados, chamados através da revelação específica. Porque é o que Paulo vai reiterar lá em Romanos, no capítulo 3. Vamos apresentar esse salmo fazendo duas citações, como diz Warren Wiersbe. Ele diz assim: a primeira citação que ele faz é de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz: duas coisas me enchem o coração, o céu é estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. E ele vai também fazer a citação de outro teólogo que diz assim: considero este salmo o maior poema do livro dos Salmos, com algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de um mundo todo. Ele diz: de acordo com o lecionário da igreja, este salmo deve ser lido no dia de Natal, quando o sol da justiça veio ao mundo e o verbo da vida foi colocado na manjedoura. São os comentários do Salmo 19, queridos, e nós vamos começar exatamente falando da revelação geral. Como Deus se revela para o homem. Você pode imaginar a pessoa que esteja tão longe de nós, esteja numa selva, talvez em qualquer lugar que não tenha oportunidade de ouvir essa palavra, de ter uma internet, de ter um sermão pregado por alguém. É possível que tenha um lugar desse hoje, mas a Bíblia diz que a própria natureza se revela para aquela pessoa. Mas eu vou falar para você que essa revelação é uma revelação que faz com que as pessoas fiquem indesculpáveis de Deus. Ninguém vai dizer assim: eu não conheci Deus, Deus não me mostrou, não se revelou a mim. Porque a própria natureza é a revelação de Deus para muitas pessoas, para que elas fiquem indesculpáveis. Gente, é muito forte isso. As pessoas vão entender Deus pela revelação da natureza. Alguns que não têm oportunidade. E alguém já disse que a natureza é o maior sermão que existe. É um sermão que não é pregado, é um sermão que ninguém fala nada. E aí as pessoas veem a grandeza de Deus. E ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
A primeira parte que ele começa a mostrar os céus, toda a estrutura do mundo que tem. Davi escolheu os céus. É claro que a natureza não se limita somente aos céus, mas Davi fez questão de começar esse salmo mostrando a grandeza dos céus, esse grande arquiteto chamado Deus, porque ele começa a mostrar que as pessoas se tornam indesculpáveis diante da natureza criada por Deus. Eu imagino que aquela pessoa que talvez tenha tanta dúvida, ou talvez que não creiam em Deus, ele possa parar para pensar, e quando ele olha para os céus, entender que algo diferente existe. Até aqueles que talvez não tenham o conhecimento, ou talvez ignorem a criação. Há muitos que dizem assim: eu não sou cristão, mas eu sei que existe algo. Pela criação ele já deduz que tem alguma coisa muito mais além, porque Deus fez isso para mostrar para todas essas pessoas que diante dele ninguém vai um dia dizer assim: eu não tive o conhecimento de Deus. Deus há de mostrar a sua grandeza a toda a humanidade. E ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Davi não tinha conhecimento de muitas coisas, mas ele sabia da grandeza de Deus. Davi, com o intuito de encorajar os fiéis a contemplar a glória de Deus, põe diante deles em primeiro plano essa grande beleza da criação. Quando Deus foi confrontar, ou melhor, quando Jó foi confrontado por Deus, quando Jó passou aquela grande luta, o livro de Jó tem 42 capítulos, 42. Do capítulo 1 ao capítulo 1, capítulo 2, vai mostrar a prova de Jó. Do capítulo 3 ao capítulo 37 até o 38, vai mostrar, sabe o que? As indagações, os questionamentos. Porque Deus permitiu que acontecesse aquilo na vida de Jó. E ali todos quiseram trazer uma resposta pronta para Jó por causa do seu sofrimento. Mas o certo, sabe o que acontece? Que dos 42 capítulos, 37 já se passaram e não tiveram uma conclusão porque Jó estava sofrendo. Mas no capítulo 38, Deus dá a resposta a Jó, simplesmente mostrando a natureza. Deus mostra para Jó, e Deus não responde aquilo que Jó precisava ouvir, porque ele queria saber o motivo do seu sofrimento. E naquele momento, quando ele já tinha sido decepcionado pelos seus amigos, quando ele já tinha sido também afrontado pela sua esposa, e ele agora começa a querer entender a situação. É aí que Deus começa a conversar com Jó, e eu fico pensando ali, porque Deus talvez teria falado o motivo do sofrimento, e Deus não falou. Apenas o Senhor chega para Jó, aonde Jó fizer a pergunta para Deus, e agora é a hora de Deus fazer pergunta para Jó. E ele começa perguntando a Jó: aonde você estava no início de todas as coisas? Quando eu criei os céus, quando eu criei o mar. Deus começa a fazer pergunta a Jó a respeito da natureza. Você viu tudo isso aí, Jó? Você viu que as ondas, elas se quebram na areia? Isso aí fui eu que criei. E dentre tantas perguntas para Jó, Jó fica parado, esperando ali, talvez outra resposta, mas aquilo foi extremamente convincente para que Jó entendesse a grandeza de Deus com a natureza. Deus não disse: Jó, você sofreu por isso, foram os seus filhos, foi alguma coisa de negligência. Não, apenas Deus mostra: Jó, aonde você estava quando eu firmei a terra,
quando eu criei todas as coisas. Perceba como Deus, ele faz perguntas ao invés de responder aos questionamentos de Jó. E a Bíblia diz que aqueles questionamentos foram suficientes para Jó aceitar tudo que ele sofrera como plano de Deus na sua vida. E ele diz: um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. O que ele quer dizer com isso? Cada dia é diferente do outro. Há um discurso natural dos dias. Um dia amanhece claro, outro mais escuro, um nublado, chovendo, ensolarado. Mas cada dia vai discursando, vai mostrando a grandeza de Deus. E é isso que ele mostra aqui, quando ele diz assim: perceba o pôr do sol e o nascer do sol, amanhecer de um novo dia. Cada dia traz uma história diferente. Ele diz assim: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve som. Não precisa você dizer ou você descrever a grandeza de Deus através da natureza. Não há linguagem, não há palavra. Ninguém tem que convencer as pessoas que a natureza é real. Eu não preciso, Glauber, dizer para você que o céu existe, que o dia discursa outro dia, porque por si só é uma linguagem que todos entendem. Não há linguagem, não há palavras, não há conhecimento. Nós não temos que dar uma aula como os céus são, como é que acontece o anoitecer, o amanhecer. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece, não precisa. E é o que ele diz aqui: não há linguagem nem palavras, deles não se ouve algum som. A comunicação é silenciosa, mas é extremamente eficiente. É uma linguagem que todos entendem. Talvez, se alguém tivesse ouvido ou vai ouvir essa palavra, não entenda muito bem o que eu esteja falando, mas se tratando de um sermão próprio de Deus através da natureza, todos vão entender que ali existe algo sobrenatural. Aí no versículo 4 ele diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Isso aqui não é uma revelação para poucos ou para escolhidos. Aqui é para todos. Toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Qualquer pessoa aqui nessa cidade, em qualquer lugar do mundo, está exatamente contemplando a natureza criada por Deus. O rico, o pobre, qualquer deles, em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, todos se faz ouvir a sua voz. É como nós entendemos que todos são indesculpáveis. Todos são indesculpáveis. Quando ele termina a revelação geral mostrando, ele passa agora a mostrar a revelação especial, que é essa que nós temos, que se chama a palavra de Deus. A revelação geral se veio para que eles pensassem assim, que eles estavam sem entender as coisas de Deus, mas eles são indesculpáveis. A revelação especial agora que ele vai falar é sobre a palavra de Deus. O que é que ele diz aqui? A lei do Senhor é perfeita e restaura. Ele diz assim: não é suficiente
suficiente a natureza para que você tenha a certeza da sua vida eterna. Até porque a revelação geral não é para salvação. A revelação especial, sim, é a revelação da palavra de Deus que nós ouvimos e que nós entendemos que ela serve para nos salvar. Esse foi um dos questionários, dos assuntos questionados no seminário, se a salvação geral salva ou não salva. E a gente entende que o que salva é quando nós temos o conhecimento da palavra, e mesmo que você ache que alguém não tem acesso à palavra, Deus se responsabiliza por tudo aquilo que ele faz. Mas ele começa depois de ter mostrado claramente a todos os homens através da natureza que existe um Deus, o salmista agora se envolve para os judeus, a quem Deus havia comunicado um conhecimento pleno diretamente através de sua palavra. E ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. A lei aqui, a Torá, claro, está envolvido, mas também todos os escritos de Deus, tudo que foi escrito de Deus para nós, se torna a palavra, se torna lei de Deus. E ele vai mostrar o valor agora da palavra, como nós temos essa preciosidade em nós. Perceba uma coisa, que nesta sessão agora, o nome revelado é Senhor, que aparece 7 vezes nessa revelação específica de Deus. Na revelação geral vai aparecer o nome Elohim, Deus como Criador, uma única vez. E aqui aparece Deus, o Senhor, em caixa alta, como o Senhor dos exércitos, o Deus da aliança, o Deus do povo de Israel, o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. De acordo com o salmista, a Torá do Senhor é uma lei perfeita. E quando ele começa assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O primeiro ponto que ele traz, essa lei é perfeita. Se formos falar de lei aqui, certamente nós ficaríamos desapontados com tanta aberração que tem nas leis de hoje em dia. A lei, como diz o profeta Abacuque, a lei é frouxa. A lei beneficia aqueles que talvez tenham dinheiro. Mas a lei aqui, o salmista diz assim, a lei ela é perfeita. Em outras palavras, a lei não apresenta falhas. O que está escrito aqui é a lei de Deus para nós. Os escritos de Deus é perfeitamente bom para cada um de nós. O que nós, às vezes, negligenciamos nessa lei é porque não queremos, talvez, ser obediente aos seus mandamentos, que tem a ver com os mandamentos. Se você for ler o Salmo 119, eu aconselho que leia esse Salmo 19, são 176 versículos. Todo esse salmo vai falar de lei, estatuto, ensino, lei, estatuto, ensino, mandamento e assim por diante. Para você ver a importância da lei de Deus. E ele começa a dizer, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não há falhas. Nós queremos encontrar falha na palavra, talvez por falta de um entendimento, de uma interpretação, de alguma coisa que nós achamos que foge. Talvez até querendo atender os anseios do nosso coração, alguma coisa que nós queremos fazer, aí nós começamos agora a colocar a lei em uma situação que ela não está. A lei não falha. Deus é justo, apesar de acharmos em alguns momentos que há injustiça, mas Deus é esse Deus justo. E ele diz assim, a lei é perfeita, olha para aqui, e restaura a alma. A alma aqui está falando do estado miserável dos homens, do estado que nós nascemos. Ele fala agora de restauração.
A lei, ela é perfeita para restaurar o homem. Ele não vai dizer, os céus vai restaurar a vida do homem, a natureza vai trazer salvação para a tua vida, mas é a lei, é a palavra que vai trazer essa restauração para as nossas vidas. O verbo restaurar, ele é usado também lá no Salmo 23, de refrigerar, o sentido de reanimar e dar nova vida. Então, a lei do Senhor é essa lei que restaura a nossa alma. Se não formos restaurados pela palavra, não somos restaurados por nada, muito menos pela beleza da natureza criada por Deus. Ele diz, restaura a alma, a lei do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O próprio Deus testemunha em suas palavras o que Ele é, o que Ele fez, e não precisamos de outro testemunho a não ser da própria Escritura. É fiel, não tem falha, é firme. É isso que ele está dizendo aqui da palavra de Deus. Mas veja quanta ênfase ele dá para essa revelação específica de sua palavra para nós. E ele começa a dizer, esse é a palavra que transforma o coração do homem. Só há uma coisa que transforma o nosso coração, é a palavra de Deus. É por isso que Jesus conta lá, em uma de suas parábolas, a parábola do semeador. Quando ele diz que uma semente caiu à beira do caminho, quando ele diz que uma semente caiu entre os espinhos, que uma semente ela foi pisada no meio da caminhada, mas que tem uma semente que caiu em boa terra, e essa aí vai produzir frutos. A palavra, quando cai no nosso coração, não tem, escute aqui, não tem como não haver transformação de vida. A palavra é perfeita, ela restaura a alma. À medida que eu deixo a palavra entrar no meu coração, eu começo a ter uma vida de transformação. Amém? Aí no versículo 8 ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É reto, é retidão. O que ele quer dizer? Alegra o coração. Verdadeiramente nós queremos alegrar o nosso coração todos os dias com alguma coisa. Mas será que o nosso coração é alegre? Quando é que o nosso coração não é alegre? Quando nós estamos vivendo alguns momentos difíceis da nossa vida. Quando é que a Bíblia, olha para aqui, não alegra o nosso coração? Quando ela vem confrontar os nossos pecados, os nossos erros. Mas além, o testemunho, a palavra, ela deve trazer alegria para nós. Nós estamos alegres porque estamos vivendo a palavra. Mas o que ele diz, Roberto? Que os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, eles são retos e alegram o nosso coração. Quando é que o nosso coração não se sente alegre com a palavra de Deus? Sabe quando, Madrugueiro? Quando nós somos confrontados, quando o mandamento vai diretamente no nosso ponto fraco para tratar dos nossos pecados. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que esse mandamento ele tem que alegrar o nosso coração. Quando nós somos disciplinados por Deus, nós rimos ou nós choramos? Quando nós somos disciplinados por Deus, nós choramos. Não há como sentir alegria, porque machuca, mas é
um mandamento de Deus, é um tratamento de Deus para nós. O escritor aos Hebreus diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por eles são exercitados. Alegra o seu coração, mesmo sendo confrontado com a palavra de Deus. Nós estamos, às vezes, tristes porque somos afrontados pelo Senhor. Aí no versículo 9 ele diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. O que significa temor a Deus? Às vezes você pensa que temor a Deus é ter medo, mas aqui está uma relação de respeito. O texto ele vai tratar assim, sabe de quê? Daquelas pessoas que não têm respeito pela religião, não têm respeito pelo próprio Deus, aqueles que afrontam Deus. E ele diz: o temor do Senhor é lindo. Nós temos que temer a Deus, temos que ter o nosso coração temente ao Senhor. Aí no versículo 10 ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Vejam quanto André, ele valorizava o mandamento de Deus. Ele enaltece a lei de Deus, tanto em função do seu valor, como de sua doçura. São desejáveis. Queridos, o que é que nós desejamos todos os dias? Quando Deus foi chamado, o substituto de Moisés, chamado Josué, disse assim: medita na lei de dia e de noite. O segredo que Deus estava mostrando era o desejo da palavra de Deus. Quantos já perderam esse prazer de ler a palavra, de meditar? Quantos não têm mais alegria em parar e ter esse momento devocional com Deus em sua casa, no seu quarto? Mas ele mostra que esses mandamentos, esses decretos são desejáveis, devem ser desejáveis mais do que. Ele começa a mostrar alguma coisa que nós valorizamos, que é o ouro. Ele fala: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Ele não diz aqui qualquer ouro. É como diz lá o profeta, acho que é Jeremias, ouro de Ofir, acho que é Jeremias que diz, é o valor do ouro. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Queridos, nós somos ensinados por Deus a guardar a palavra e os seus ensinamentos em nosso coração. Quem guarda a palavra recebe recompensa. Davi mostra exatamente que quando ele se coloca agora como servo dele, ele aqui conta o seu próprio testemunho. Por ele se admoesta o teu servo. Ele está dizendo assim: eu fui guiado pela lei de Deus, eu fui guiado pelos ensinamentos de Deus. Nós estamos praticando a lei de Deus em nosso coração. Tiago já advertira quando ele diz assim: serem praticantes da palavra de Deus e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Sejam servos de Deus que guardem a palavra de Deus. Lamentavelmente, nós estamos vivendo momentos difíceis de muitas pessoas que não têm buscado na lei de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, base para a sua vida. E Davi mostra tudo isso aqui. Em nos guardar, teu servo é advertido e instruído pelos mandamentos da lei. O salmista já diz lá no Salmo 119: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Esse é o segredo do crente, do servo de Deus. E quando ele mostra o valor da palavra, ele agora vai mostrar que a palavra, ela tem um valor, mas tem que ser aplicada em nossas vidas. Não é você ler. Talvez seja assim, mas eu gostei do estudo, eu gostei da palavra, mas tem que ser praticante. E ele vai mostrar agora nos versículos 12, 13 e 14 os efeitos dessa palavra no coração do crente. Aqui ele está falando testemunho pessoal, é a voz do pecador orando. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Davi convoca a si mesmo e aos outros a comparecerem diante do tribunal divino. Ele adverte a si os demais, embora suas consciências não condenem, contudo, não estão isento nem absorvido da palavra de Deus. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Aquilo que vemos na criação e não lemos da Bíblia não adianta muita coisa se não aplicarmos em nossa vida diária. Ele estava dizendo assim: olha, essa criação, vocês podem aí, vocês entendem aquele Deus, mas eu quero que vocês coloquem agora os ensinamentos dele, da sua palavra, no nosso coração. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. O que é que Davi quer dizer com isso? Quando ele fala, ele começa a orar ali: Senhor, absolve-me das que são ocultas, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber, dos meus pecados secretos. É isso que outras traduções trazem. O verbo purificar não é uma bênção da regeneração, mas um perdão gratuito de Deus. Há muitas coisas que nós precisamos trazer à tona que está dentro de nós. Existem dois extremos. O primeiro é quando nós achamos que estamos muito certos e não encontramos nenhum defeito e o nosso coração está transbordando de tanta paz. O segundo é de acharmos que estamos totalmente condenados e que não carecemos da glória de Deus. Mas o que Davi quer dizer aqui é que ele mostra como alguma coisa que ele não via, que estava dentro dele e precisava ser colocado para fora. Isso não é você querer extrair o que não existe, mas é você extrair de dentro de você alguma coisa que você não vê. Davi disse: absolve-me. Em outras palavras, purifica-me dos meus pecados secretos. Não é que Davi estava sabendo do que estava acontecendo e tinha coragem de colocar diante de Deus, mas é alguma coisa que nós temos guardado dentro do nosso coração, alguns pecados que nós deixamos guardados dentro de nós e não conseguimos ainda trazer à tona e dizer: Deus, me liberta desse pecado. Somos indesculpáveis diante de Deus por três motivos. Primeiro, porque Deus se revela através da natureza. Segundo, porque Deus mostra em sua palavra o que Ele tem, o que Ele quer fazer na vida do homem. E terceiro, pelo nosso testemunho, por aquilo que nós estamos ouvindo da palavra. E ele encerra, diz assim: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que ela não me domine. Quem domina? A soberba, o orgulho. Talvez seja isso que esteja guardado dentro do coração do salmista, ou mesmo dentro do nosso coração, algo que tem atrapalhado a nossa vida espiritual. E ele diz: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. E ele conclui: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Davi coloca aqui a vida diante de Deus. Senhor, que as minhas palavras, que o meu meditar sejam agradáveis à tua presença. Eu encerro fazendo uma pergunta para você e para mim nessa noite. Deus tem se agradado de nossas palavras? Deus tem se agradado das nossas atitudes como servo de Deus? Davi olha para ele e pede: Senhor, que as palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, rocha minha e redentor meu. As minhas atitudes, elas são bem vistas por Deus? O meu comportamento lá fora, ou talvez, como ele diz assim, o que está guardado no meu coração, o meditar no meu coração, Deus está se agradando? É por isso que Davi encerra dizendo que o que ele quer é que as palavras e tudo que ele tem planejado em seu coração esteja sendo recebido diante de Deus com ações de graças. Que Deus guarde o nosso coração de ser tomado pela vaidade. Que Deus guarde o nosso coração de achar que somos certinhos e que não precisamos mais de nenhuma restauração. A lei do Senhor é perfeita, que restaura a alma. E esse é o texto que fala de uma forma profunda do poder da palavra de Deus dentro do nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?